Olá, alunos da disciplina de farmacognosia. Espero que todos vocês estejam bem. Nesta videoaula, nós iremos abordar os alcaloides. Os objetivos desta aula serão abordar a definição dos alcaloides, descrever a localização e as funções nos vegetais e estudar a classificação e atividades biológicas dos alcaloides. O conteúdo desta aula encontra-se nas referências de Oliveira, intitulado Farmacognosia Pura, e no livro do Simões, intitulado Farmacognosia, do produto natural ao medicamento. Um alcaloide seria uma substância orgânica cíclica derivada de aminoácidos contendo um nitrogênio e cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos. Como exemplos de alcaloides, podemos ver aqui a codeína e a morfina. Os alcaloides podem ser obtidos de plantas, de organismos marinhos, de fungos e de animais. Em relação à biossíntese, alguns alcaloides podem ser obtidos através da via do ácido chiquímico, como por exemplo os alcaloides indólicos e quinolínicos, alcaloides isoquinolínicos e benzoisoquinolínicos. Por outro lado, os alcaloides pirrolidínicos, tropânicos, pirrolizidínicos e quinolizidínicos são obtidos via acetil-CoA. Os alcaloides são encontrados em todas as partes do vegetal. Contudo, há um acúmulo de alcaloides em um ou mais órgãos do vegetal. Podem ser produzidos em um órgão e transportados para outro. Geralmente, eles são armazenados em tecidos vivos, como, por exemplo, na epiderme, em tecidos vasculares e em tecidos secretores. O local de armazenamento de alcaloides nos vegetais é diferente daquele no qual eles são sintetizados. Por exemplo, a nicotina ela é formada nas raízes da planta do tabaco e armazenada nas folhas desta espécie vegetal. Após o transporte para os sítios de armazenagem, podem ocorrer modificações secundárias na estrutura química dos alcaloides através da ação de enzimas. Entre as várias funções dos alcaloides nos vegetais, podem ser citadas a proteção contra o ataque de insetos e animais, pois são compostos tóxicos e de sabor amargo, servem de defesa contra a invasão de micro-organismos e vírus. Por exemplo, nas batatas, há o aumento de solanina quando elas são atacadas por micro-organismos. Os alcaloides também servem de reserva de nitrogênio para a espécie vegetal, são utilizados para detoxificação da espécie, são utilizados como hormônios reguladores de crescimento dos vegetais, são inibidores da germinação e eles protegem contra a irradiação ultravioleta. Eles possuem núcleos aromáticos absorventes desta radiação. Os alcaloides podem ser classificados em alcaloides verdadeiros, protoalcaloides e pseudoalcaloides. Os alcaloides verdadeiros, como a estricnina, possuem o nitrogênio em um anel heterocíclico e são derivados de aminoácidos. Os protoalcaloides possuem o nitrogênio fora de um heterociclo
e também são derivados de aminoácidos, como por exemplo a mescalina. Os pseudoalcaloides são aqueles que não se originam de aminoácidos, mas sim de outras vias, como por exemplo a via do acetato, do xiquemato, do mevalonato ou desoxixilulose fosfato. Possuem nitrogênios incorporados por reações de transaminação, por exemplo, os alcaloides esteroidais purínicos, como a cafeína e a teobromina. Os alcaloides também podem ser classificados em diferentes grupos, de acordo com a origem biosintética. Nós temos os alcaloides quinolínicos, isoquinolínicos, tropânicos, alcaloides indólicos e alcaloides pirrolicidínicos e metilxantinas. São exemplos de alcaloides quinolínicos a quinina e a quinitina, as quais têm ação antimalárica. A camptoxicina inibe a topoisomerase e tem sido utilizada para o desenvolvimento de fármacos para tratamento do câncer. Exemplos de alcaloides isoquinolínicos são a tebaína, codeína, morfina, extraídos da papoula, que tem como nome científico Papaver somnífero. Estes alcaloides são utilizados desde a antiguidade e até hoje devido às suas atividades analgésicas e antitussígenas. A boldina é um outro alcaloide isoquinolínico que tem atividade colagoga e colerética e são obtidas do boldo do Chile. A tubucurarina é um bloqueador neuromuscular obtida do curare. Todas essas espécies vegetais que contêm alcaloides isoquinolínicos são comercializadas na forma de fitoterápicos ou preparações homeopáticas. O ópio da papoula, por exemplo, é empregado na produção do elixir paregórico, indicado para distúrbios gastrointestinais, contra gases, dores estomacais e intestinais, devido à presença da morfina e papaverina. A ipeca é utilizada como expectorante e o hidraste é utilizado devido à sua ação cicatrizante. A morfina e a codeína são analgésicos opioides e a papaverina tem ação antiespasmódicas. Todos esses alcaloides são classificados como isoquinolínicos. Alcaloides tropânicos são assim definidos por apresentarem o núcleo tropano, como por exemplo a cocaína e a atropina. A atropina é uma mistura racêmica da R-S-iociamina. A cocaína está presente no eritróxilo coca. Ela possui ação vasoconstritora e anestésica local. Ela é estimulante do sistema nervoso central, pois inibe a monoaminoxidase, aumentando a noradrenalina e serotonina, e também causa midríase. A cocaína inibe a recaptura de catecolaminas e apresenta estimulação cardíaca. A coca é uma espécie que se destaca por ter quase 90% de cocaína. É uma substância agonista colinérgica que, em doses elevadas, poderá levar o indivíduo à morte por insuficiência cardíaca.
Além do aspecto cultural de ser utilizada como droga de abuso, a cocaína foi um importante protótipo para a síntese de anestésicos, estando hoje muito restrita na terapêutica cirúrgica devido ao alto potencial de abuso. Os alcaloides tropânicos, eles podem inibir as ações da acetilcolina. A atropina, por exemplo, na dose de 0,5 mg, é capaz de diminuir os batimentos cardíacos, promover secura da boca, inibindo a salivação e o suor. A beladona, que apresenta o nome científico de atropa beladona, contém a atropina e é uma espécie altamente tóxica. A atropina atua como antiespasmódica da musculatura lisa. Em doses elevadas, ela é estimulante do sistema nervoso central, podendo levar o indivíduo ao coma profundo. As intoxicações geralmente se dão pela ingestão dos frutos. O estramônio é uma espécie tóxica com as mesmas ações da beladona. Ele possui o alcaloide escopolamina. É comum a intoxicação popular com os frutos das plantas, pois possui flores e frutos que são visualmente atrativos. O uso farmacêutico para asma em alguns países muitas vezes não justifica os riscos dos efeitos adversos e intoxicações. O meimendro é outra espécie tóxica que possui o alcaloide escopolamina. Ele tem as mesmas ações que a beladona e o estramônio, porém com menor quantidade de alcaloides totais. Os riscos de intoxicações são menores com o meimendro, pois essa planta possui odor desagradável devido à presença de outras substâncias. Os alcaloides indólicos são a fisostigmina, a neostigmina e a piridostigmina. Estes alcaloides inibem a enzima acetilcolinesterase e possuem efeitos colinérgicos. São utilizados para o tratamento do glaucoma e da miastenia grave, prolongando a duração da acetilcolina na placa motora terminal, consequentemente aumentando a força muscular. Outros exemplos de alcaloides indólicos são a vinblastina e vincristina, que são encontrados na vinca. Os alcaloides da vinca são agentes antineoplásicos citotóxicos, que atuam a nível dos microtúbulos. Isoladamente ou em combinação com outros fármacos, os alcaloides da vinca, a vinblastina, a vincristina e a vindesina, são utilizados no tratamento de leucemias agudas, linfomas e alguns tumores sólidos, por exemplo, cancros da mama e do pulmão. Alcaloides pirrolizidínicos são a licopsamina e a intermidina, presentes no confrei. No Brasil, apenas o uso externo é permitido e a espécie consta da lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado, como cicatrizante para tratar hematomas e contusões. Metilxantinas, teobromina e cafeína são alcaloides
que estão presentes no café, no cacau, no guaraná, na erva mate e no chá da Índia. Nós finalizamos aqui esta videoaula, onde nós abordamos a definição, a localização e funções dos alcaloides nos vegetais e a classificação e atividades biológicas dos alcaloides. Na nossa próxima videoaula, nós abordaremos a biossíntese de alcaloides nos vegetais. Muito obrigada pela sua companhia.